ao Pensando Direito. Eu sou Antônio Suxberger e o tema hoje é Tribunal do Júri. Quero conversar com vocês sobre o tema 1087 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que é justamente a questão atinente ao voto de clemência no Tribunal do Júri. Vamos conversar sobre isso? Na reforma processual de 2008, o Código de Processo Penal passa por uma simplificação substancial dos quesitos de votação pelo Conselho de Sentença. Vamos lembrar, o Tribunal do Júri, o procedimento dos crimes dolosos contra a vida, ele é um procedimento bifásico. Ele tem uma fase judicializada que nós nominamos como sumário de culpa ou judicium accusationis, que ele resulta num juízo de admissibilidade dessa acusação, quando então o caso penal é levado à apreciação do Tribunal do Júri. Ao término dessa primeira fase, nós temos a possibilidade de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Ocorrendo a pronúncia, se inaugura a segunda fase desse procedimento, o judicium causa. Esse, de fato, se realiza perante o que se espera ser a sessão plenária do Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença vai ser composto por 7 pessoas leigas, e nisso que consiste a instituição do júri para julgamento de crimes dolosos contra a vida. A nossa Constituição, no seu inciso 38 do artigo 5º, ela estabelece que a instituição do júri fica assegurada pela própria Constituição, com pelo menos 4 balizas, ou 4 premissas aqui estabelecidas pela Constituição. A plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O tema hoje que eu quero abordar com vocês é a chamada soberania dos veredictos. A soberania dos veredictos pelo Conselho de Sentença assegura que a palavra sobre os fatos que são objeto do processo penal seja uma palavra última, dada justamente por esse Conselho de Sentença. É dizer, o Código de Processo Penal, conformando o que seja o desenho do Tribunal do Júri, estabelece todo um desenho próprio, não apenas de condução do processo, mas também de recursos das decisões proferidas no Tribunal do Júri, de maneira a assegurar que esse Conselho de Sentença, composto por pessoas leigas, deem a palavra última sobre os fatos. Pois bem, esse Conselho de Sentença ele se manifesta por meio de uma quesitação, ou seja, no direito brasileiro não há um processo de deliberação, como por exemplo acontece no direito norte-americano, em que os jurados são confinados numa sala e debatem, conversam, deliberam sobre o julgamento. Não. No direito brasileiro, os jurados são questionados por meio de uma votação realizada por cédulas. Uma cédula dizendo sim, uma cédula dizendo não. E essas cédulas são colhidas de cada um desses 7 jurados até que se alcance a maioria num sentido ou no outro. Ou seja, quando se alcança 4 votos, se interrompe a votação. Os quesitos são construídos de maneira objetiva e assertiva, como estabelecem os artigos 482 e 483 do CPP. E o CPP determina que os jurados sejam perguntados sobre a possibilidade de absolvição, num quesito que sequer admitirá desmembramento, ou seja, ele abrangerá todas as teses defensivas que busquem a absolvição de mérito do acusado, ou seja, ainda que se reconheça o fato e a autoria, o jurado pode vir a absolver meritoriamente esse acusado. A pergunta é, o jurado absolve o acusado? Essa é a pergunta tal como estabelecida no Código, e diga-se de passagem, essa redação do quesito ela é inalterável pelo juiz-presidente. Pois bem, essa votação para se assegurar o sigilo das votações, ela é feita inclusive naquilo que nós chamamos de uma sala especial, uma sala reservada, algo que, veja bem, excepciona o desenho geral do nosso sistema processual, em que os julgamentos são públicos e é assegurada publicidade aos atos processuais. Normal, né? Se a Constituição estabelece a publicidade do processo, é a mesma Constituição que assegura o sigilo das votações. Daí, então, a constitucionalidade dessa sala reservada. Vamos mais. Para a decisão soberana dos jurados, ou esse veredito, essa expressão de verdade, daí a expressão veredito proferida pelo Conselho de Sentença, eles então são indagados sobre a materialidade do fato, sobre a autoria. Se houver tese defensiva que negue a prática de intenção de um crime doloso contra a vida, os jurados são indagados sobre a intenção com que o autor se houve na realização do fato. Essa pergunta há de ser variada a depender da ordem dos quesitos para se permitir que seja antes ou depois do quesito absolutório genérico.
os jurados não fundamentam as suas decisões. É por isso que se diz que o sistema de decisão do tribunal do júri é o sistema da íntima convicção, bem diferente do que seja a persuasão racional ou o livre convencimento motivado de um juiz togado, que decide exteriorizando as razões pelas quais se convenceu naquele ou esse sentido. Pois bem, qual o ponto aqui de discussão no Supremo Tribunal Federal? Se o jurado pode, no processo decisório, absolver o acusado de maneira dissociada do que seja a juridicidade desse julgamento, ou seja, ele pode absolver esse acusado de maneira dissociada da prova dos autos, nós asseguraríamos a soberania dos vereditos, com a possibilidade de revisibilidade dessa decisão por meio de um recurso? Essa seria uma pergunta. Vejam, jurados decidem imotivadamente. Podem vir a absolver, por isso, um caso que não seria, juridicamente falando, de absolvição. A pergunta é, será que essa absolvição proferida pelo Conselho de Sentença seria uma absolvição definitiva para que se observe essa soberania? Reflitamos a respeito disso. Primeiro ponto que eu quero destacar com vocês aqui. O sistema recursal no Tribunal do Júri é um sistema próprio de maneira justamente a respeitar essa soberania. Da maneira como hoje desenhado o Código de Processo Penal, uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, veja, manifestamente contrária, não é uma decisão segundo o meu juízo melhor ou pior, não, é uma decisão absolutamente sem lastro na prova do processo, ela pode vir a ser cassada pelo tribunal. Eu me refiro aqui à linha D do inciso 3 do artigo 593 do CPP, que admite o recurso de apelação contra a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Quando isso acontece, o Tribunal do Júri, ao conhecer e dar provimento a esse recurso de apelação, não é dado a esse tribunal rejulgar a causa. O que ele faz é cassar essa absolvição ou condenação e submeter o acusado a novo julgamento. E o próprio Código diz que esse recurso só pode ser manejado uma única vez. Então vejam que conclusão interessante. Se o Conselho de Sentença profere uma decisão arbitrária, o que seria uma decisão arbitrária? Dissociada do que aparece no processo, essa decisão é suscetível de controle, a se impor que esse julgamento se realize novamente com outro Conselho de Sentença. Se esse segundo Conselho de Sentença chega à mesma conclusão, essa segunda decisão é inatacável, porque o recurso de apelação com base nessa linha só pode ser deduzido uma única vez. Em termos bem simples, para poder ficar bem clara a ideia, o Conselho de Sentença pode julgar de maneira arbitrária ou de maneira errada, mas para fazê-lo, terá que se manifestar duas oportunidades. Esse é o atual sistema vigente recursal. O tema que se encontra em debate no Supremo Tribunal Federal na repercussão geral, ele deriva de uma compreensão segundo a qual, se ao jurado não se exige a fundamentação de decisão, teríamos entre nós uma chamada decisão de clemência, albergada pelo nosso ordenamento, ou, se essa clemência é possível, seria possível afastar a possibilidade de um recurso acusatório da decisão absolutória proferida com base em clemência? Essa é a pergunta de ouro que se estabelece nesse tema de repercussão geral. O tema 1087 ele foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal num caso que ainda aguarda decisão. Eu me refiro aqui ao agravo no recurso extraordinário 1.225.185. Ele se encontra sob relatoria do ministro Gilmar Mendes e já aguarda a decisão do Supremo pelo menos desde junho de 2020. O Supremo já poderia ter se manifestado a respeito disso. O ponto todo que me interessa aqui são as consequências dessa decisão. Se, por um lado, o Supremo pode reafirmar a constitucionalidade do sistema recursal brasileiro, a se admitir que o recurso acusatório seja deduzido uma única vez contra uma decisão absolutória arbitrária, eu anoto aqui a possibilidade de que, se o Supremo disser que as decisões do júri são inatacáveis por recurso quando absolutórias em favor de uma pretensa soberania, nós podemos ensejar a grave situação de uma compreensão do Supremo Tribunal Federal inconvencional. O que eu estou nominando como isso? Eu estou me referindo à compreensão da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o que seja a cláusula de proteção judicial, sobre o que seja o risco de impunidade. Vejam vocês,
O ponto a que eu me refiro de uma decisão que se construa de maneira absolutamente descolada da prova do processo não assusta porque o jurado não julga exatamente de acordo com o direito estrito. O próprio artigo 472 diz que o Conselho de Sentença julga de maneira imparcial, mas de acordo com os ditames da consciência e da justiça. É por isso que o júri é um local tão comum de argumentos meta-jurídicos. Mas será que isso permite que decisões arbitrárias sejam lá proferidas? Posso dar um exemplo de uma decisão arbitrária. Imaginem vocês um feminicídio, por exemplo, em que o sujeito vai lá e seja absolvido porque no Brasil, desafortunadamente, a violência contra a mulher é naturalizada. Nós tratamos aqui violência contra a mulher como se fosse algo imutável e natural. Então, há simpatia em relação a um feminicida, por exemplo, nas situações em que o próprio Conselho de Sentença, culturalmente inserido num patriarcado, num machismo, entenda que por ter uma vida promíscua, por exemplo, essa mulher poderia ter sido morta sob um argumento de proteção da dignidade desse marido, traído, ou o que seja. Situações arbitrárias como essa, pergunto, ficariam insuscetíveis de controle? Ou imagine uma situação em que nós tenhamos uma execução sumária realizada pela polícia em relação a um perigoso criminoso. Um criminoso que tenha lá a sua folha de antecedentes, reiteração delitiva e seja sumariamente executado. É possível aventar a possibilidade de que o Conselho de Sentença simplesmente absolva esse policial erradamente no argumento de que ele fez um favor para a comunidade. Estou levando aqui o argumento ao extremo para poder mostrar que a decisão soberana não é sinônimo de uma decisão arbitrária, ou que a arbitrariedade não se coaduna com o desenho jurídico como um todo. Nesse sentido, eu lembro que a Corte Interamericana de Direitos Humanos diz, inclusive, que a impunidade é algo inaceitável dentro de um parâmetro de tutela de direitos humanos. E a impunidade, leio aqui da Corte Interamericana, é a falta no seu conjunto de investigação, persecução, captura, processamento e condenação dos responsáveis por violações de direitos humanos protegidos pela Convenção Americana. Toda vez que o Estado tem a obrigação de combater tal situação por todos os meios legais disponíveis, já que a impunidade, repito aqui da Corte, propicia a repetição crônica das violações de direitos humanos e a total indefensabilidade das vítimas e de seus familiares. Essa expressão de impunidade ela é presente em vários julgados da Corte Interamericana, e eu faço aqui esse alerta. De um lado e de outro, nós temos a possibilidade do Supremo reafirmar a legitimidade constitucional do nosso sistema recursal, ou, de outra parte, caso venha a dizer que decisões absolutórias não são atacáveis por recurso acusatório, mesmo quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, digo eu, corremos o risco de termos um posicionamento do Supremo Tribunal Federal contrário ao que seja o desenho convencional construído pelo nosso sistema regional de proteção dos direitos humanos. A ver, aguardemos essa decisão do Supremo com ansiedade, que já tarda em dar uma resposta de segurança para o sistema recursal no Tribunal do Júri. Eu fico por aqui, bons estudos para você. Até mais.